Outro teórico importante foi Erik Erikson, de orientação psicanalista, que formulou a teoria psicossocial do desenvolvimento, composta por 8 estágios, que vão do nascimento à velhice. Erikson dá especial importância ao período da adolescência, devido ao fato de ser a transição entre a infância e a idade adulta, em que se verificam acontecimentos relevantes para a personalidade adulta. Nessa teoria, cada estágio contribui para a formação da personalidade total, princípio epigenético, sendo todos importantes. Como cada criança tem um ritmo cronológico específico, não se deve atribuir uma duração exata a cada estágio. O núcleo de cada estágio é uma crise básica, que existe não só durante aquele estágio específico, nesse será mais proeminente, mas também nos posteriores em nível de consequências, tendo raízes prévias nos anteriores. Erikson apresentou os estágios em termos de qualidade básica do ego que surge em cada estágio, descrevendo a ritualização peculiar de cada um. Os 8 estágios do ciclo vital formulados em sua teoria são: estágio 1, do nascimento aos 12 a 18 meses. Confiança versus desconfiança. O bebê desenvolve a ideia de que o mundo é um lugar bom e seguro. O estágio 2, dos 12 aos 18 meses aos 3 anos. Autonomia versus vergonha e dúvida. A criança desenvolve um equilíbrio entre independência e autossuficiência, vergonha e dúvida. O estágio 3, dos 3 aos 6 anos. Iniciativa versus culpa. A criança desenvolve iniciativa quando experimenta novas atividades e não é dominada pela culpa. O estágio 4, dos 6 anos até a puberdade, predomina a produtividade versus inferioridade. A criança deve aprender habilidades da cultura ou enfrentar sentimentos de incompetência. No estágio 5, puberdade ao início da vida adulta, identidade do ego versus confusão de papéis. O adolescente deve determinar seu sentido pessoal de identidade. Quem sou eu? Ou sentir confusão sobre os papéis. O estágio 6, idade adulta jovem. Intimidade versus isolamento. Pessoa procura formar compromissos com os outros. Em caso de fracasso, pode sofrer de isolamento e autoabsorção. O estágio 7, idade adulta, predomina generatividade versus estagnação. Adulto maduro preocupa-se em estabelecer e orientar a nova geração, ou então sente empobrecimento pessoal. E estágio 8, idade adulta tardia, integridade do ego versus desespero. O idoso alcança a aceitação da própria vida, o que lhe permite aceitar a morte, ou então se desespera pela incapacidade de reviver a vida. Outros autores europeus compartilhavam da orientação organicista, em direções um pouco diferentes dos anteriores, como Henri Vallon, que estudou a evolução do indivíduo em seus aspectos emocional, intelectual e social, nas quais as ações dos outros com a criança têm papel fundamental. Tais proposições sociogenéticas tiveram grande influência na psicologia evolutiva após os anos 60, quando houve a divulgação no Ocidente das obras de Vygotsky. Vallon é autor da teoria psicogenética e interacionista do desenvolvimento. Propõe o estudo integrado do desenvolvimento em seus vários aspectos, afetivo, motor e cognitivo. A pessoa é vista por ele como um conjunto funcional, resultante da integração de suas dimensões, cujo desenvolvimento se dá através da integração de seu organismo com o meio social. Considera a maturação orgânica como condição para o desenvolvimento, sendo um meio indispensável para suprir as necessidades e as suas aptidões sensório-motoras do ser. Para Vallon, a partir do desenvolvimento das dimensões motora e afetiva, ocorre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A inteligência surge depois da afetividade e a partir das condições de desenvolvimento motor. Diferente de Piaget e outros teóricos, Vallon acreditava que o desenvolvimento não se dá de maneira linear e contínua, mas por integração de novas funções e aquisições às anteriores. Ao contrário de Piaget, Vygotsky acreditava que o desenvolvimento, principalmente psicológico-mental, promovido pela convivência social e não apenas pelas maturações orgânicas, depende da internalização de conceitos promovidos pela aprendizagem social, principalmente a escolar.
Ou seja, a criança não se desenvolverá sozinha, apenas pelo crescimento. Ela dependerá das experiências que tiver com outros adultos para se desenvolver, através da linguagem e outros instrumentos culturais. A linguagem tem importância crucial no desenvolvimento, segundo ele, pois além da função de comunicação, promovendo a interação humana, ela organiza o pensamento e o desenvolve. Aproximadamente a partir da década de 70, há um avanço na psicologia evolutiva contemporânea, rompendo de forma conceitual e metodológica com a anterior, através do desenvolvimento da psicologia evolutiva do ciclo vital, além de outras perspectivas como a cognitiva e a ecológica. A atualmente influente teoria bioecológica do psicólogo norte-americano Uri Bronfenbrenner descreve a gama de influências e interação que afeta o desenvolvimento de uma pessoa. Todo organismo biológico desenvolve-se dentro do contexto dos sistemas ecológicos que favorecem ou prejudicam seu crescimento. Se quisermos compreender como as pessoas se desenvolvem, precisamos compreender primeiro a ecologia do ambiente humano. Qual a contribuição dessa teoria? Através dela, entendemos que uma pessoa não é apenas resultado do desenvolvimento, mas formadora dele. As pessoas influenciam seu próprio desenvolvimento através de suas características biológicas e psicológicas, talentos e habilidades, deficiências e temperamentos. Agora, que tal colocarmos em prática os conhecimentos construídos em nossa aula? Gostaria que vocês, com a orientação do tutor presencial, conversassem entre si durante 10 minutos sobre as contribuições de Freud, Piaget e Vygotsky para o estudo do desenvolvimento humano. Cite as principais contribuições de cada um deles. Daqui a pouquinho volto com as considerações. Mãos à obra! Então, a que resposta vocês chegaram? Vamos conferir? Freud, a importância do inconsciente, a sexualidade que vai além do sexo. Então, essa é a contribuição que nós temos aí do teórico Freud. Já Piaget, a cognição como item essencial para o desenvolvimento. Vygotsky, o valor do social, a importância das interações do adulto-professor como mediador do processo de aprendizagem. E aqui concluímos nossas discussões acerca das teorias do desenvolvimento humano.